Hoje temos ali alguns slides. E aí vamos iniciar vendo um pequeno resumo da aula anterior, que tratamos na aula passada. Pode ir. Então a gente viu um pouco da biografia de Cipriano, então falamos um pouco no bom sentido da vida de Cipriano. A gente viu sobre sua conversão, a gente viu como ele atribui essa conversão à obra do Espírito Santo, né? Ele tentou, por suas próprias forças, mudar de vida. Ele tinha uma vida, embora ele tivesse fama, tivesse dinheiro, tivesse prestígio como retor, como professor de retórica, ele era bem conhecido, ele vinha de família rica, mas ele tinha um vazio existencial enorme. Ele sentia uma necessidade de algo além daquilo tudo que ele vivia, e aí ele tenta levar uma vida ética, uma vida boa. No entanto, ele não consegue mudar por conta própria, né? Ele olha para dentro de si, vê um monte de pecado, um monte de erro. No momento que ele é confrontado com o Evangelho, tenta mudar de vida, mas não consegue. Só depois ele vai atribuir a mudança que ele teve na vida à obra do Espírito Santo. Ele reconhece que na força do próprio braço ele não conseguiu, mas o Espírito Santo. E aí a gente vai ver como ele tem uma ascensão bem rápida, né? Então ele, de forma muito rápida, ele sai de um mero catecúmeno, dentro de 2 anos, para ser bispo, né? Então a ascensão dele é muito rápida. Rapidamente ele cresce e se torna bispo lá em Cartago. Pode passar. E aí a gente viu como ele vai combater na carta 63, né, que ele escreveu, uma ideia errônea sobre a ceia, a chamada ceia aquariana, ou seja, os irmãos estavam substituindo o vinho por água, apenas água, quando na época eles costumavam fazer uma mistura entre água e vinho, água numa menor proporção, né? Então ele vai escrever para combater essa ideia errônea sobre a ceia à base de água. Ele vai dizer que os crentes, os cristãos, não têm direito de mudar aquilo que o Senhor instituiu. Então não se deve mudar o que Cristo fez e ensinou, né? Ele vai dizer que o vinho é essencial, pois simboliza o sangue de Cristo, e o sangue não pode ser água, né? Ele vai defender essa tese. Pode passar? Assim, ele vai dizer que também ele vai fazer um monte de simbolismo a respeito da ceia. Ele acredita que havia vários tipos, né? Várias ocasiões no Antigo Testamento que antecipavam, que apontavam para a ceia do Senhor. Então ele vai tratar aquela passagem lá onde Melquisedeque oferece pão e vinho, e outras passagens a respeito do vinho ali. Ele acredita que já era prefiguração da ceia. E ele também vai interpretar que como o pão é feito de vários grãos ali, também assim seria a igreja, né? A igreja composta de vários grãos, ali seriam os vários grãos de trigo que é pisado, misturado à água para se tornar o pão. Então ele falava também, ele associava o pão ali a essa união entre Cristo e também entre os membros da igreja, né? Ele vai dizer que justamente esse vinho que vai diferenciar o sacramento, né? O batismo seria de fato apenas água, mas a ceia deveria ter pão e vinho, não água. Ele vai falar também aí dos benefícios da ceia. Então havia uma grande preocupação para entender o que de fato acontecia na ceia, o que era a ceia, até porque existia naquele tempo muita desinformação a respeito da ceia. A gente viu que ele viveu num período de perseguição e também um período onde era inventado muitas mentiras a respeito da ceia. Então, tipo de que os cristãos eram canibais, de que assassinavam crianças e comiam durante a iniciação. Então havia todo esse fake news. Então era comum lá os líderes da igreja abrir o seu Instagram e ver lá eita, fulano gravou um vídeo dizendo que a ceia é assim. Então era muito comum eles sentarem lá, olharem a tela e ver fake news a respeito da ceia do Senhor. Por isso muitos se debruçaram a explicar a ceia, a defender a ceia e entender também o que de fato acontece durante a ceia. Então o teor da ceia, o que é que acontecia, o que é que a ceia proporcionava aos irmãos. E aí ele vai falar de uma insobriedade espiritual, né? Uma embriaguez espiritual. Essa embriaguez não seria como uma embriaguez mundana, pelo contrário, ela recobre o sentido espiritual daquele que ingere a ceia, né? Ingere ou ingire, não sei se eu falei certo, mas tudo bem. Aquele que toma a ceia. Então restaura a sabedoria espiritual e ajuda a negar as coisas e os pecados chocantes do mundo. E vai também trazer perdão, né? Então ele também associa a ceia à questão da propiciação,
aquele que toma da ceia se tornar propício a Deus, né? Perdão de pecados. Então ele traz essa ideia também aqui. Alegria, renova também a alegria, a força para enfrentar o mundo, e se for preciso, essa ceia daria força, daria fé, daria convicção, até mesmo a enfrentar o martírio, até mesmo a morrer por Cristo, morrer pela sua fé, né? Então tudo isso ele vai atribuir à ceia. Ele também aqui vai mudar um conceito que havia na época, né? Ele vai tratar a ceia de outra forma. Até então a ceia era tratada como um momento de louvor, um momento de alegria, gratidão, celebração. E ele vai trazer a ideia da ceia como um momento de sacrifício e vai instituir a figura do ministro. Então ele vai trazer essa ideia do sacerdote, né? Então já se falava de sacerdote, mas ele vai atribuir a ceia ao sacerdote, exclusivamente ao sacerdote. Ele interpreta a ordem de Cristo de celebrar a ceia como um pedido para os ministros imitarem o que Cristo fez. Só que a gente vai ver lá na interpretação dele que Cristo é o sacerdote que oferece a si mesmo em sacrifício, né, ao Pai. Então ele, como sacerdote, ele é o sacerdote e ao mesmo tempo o sacrifício. E aí ele vai entender que os ministros devem fazer o mesmo, devem fazer um sacrifício ali durante o culto, né? A ceia seria novamente um novo sacrifício, onde Cristo estaria sendo oferecido a Deus Pai novamente como sacrifício por meio dos elementos. Então ali ele vai dar aquela ideia que a Igreja Católica utiliza do sacrifício em toda a ceia, né? Sacrifício constante, que vai ser combatida também pela Confissão de Westminster. A ceia como sacrifício, né? Eu tratei disso aqui. Essa visão elevou o papel do ministro e influenciou a doutrina católica da missa como sacrifício. Então toda missa torna-se um sacrifício ali, né? E aí sim a gente chega à nossa aula de hoje. Até então tivemos apenas uma revisão. Alguma questão, alguma dúvida quanto à aula passada do que foi dito? A revisão ficou tranquila? Beleza, então vamos para a nossa aula de hoje. Eu vou perguntar a Eric se eu estou acelerado, se eu estou no 1.5 ou estou no normal ali. Tá tranquilo, Eric? Posso ir? Pois bem. Então a gente vai ver hoje a respeito de Ambrósio. Vamos ver um pouco do contexto histórico da vida de Ambrósio. Depois a gente vai falar especificamente sobre a visão sobre a ceia do Senhor, né? Sobre a Eucaristia. O assunto ao qual o capítulo se propõe a trabalhar, capítulo do livro. Então ali ele viveu no contexto ali, né, pós-Constantino. O cristianismo se torna oficial, mas com nova interferência estatal e perseguições a cristãos nicenos. Então a gente vê lá que o cristianismo de religião não oficial, inclusive perseguida, com Constantino ela se torna Constantino I, tá? O Constantino pai ali, o cristianismo se torna a religião permitida e posteriormente a religião oficial. Mas isso aí traz alguns benefícios e alguns malefícios, tipo a interferência estatal dentro do cristianismo. Então a gente vê, tem lá o credo niceno, tem o 325, se não me falha a memória, tem lá o concílio de Nicéia, né? E aí é instituído um credo onde a divindade de Cristo é aceita ali, é definida, né, nos termos ali de dogma. Então, posteriormente, a gente vai ver também a interferência do filho de Constantino, que assume o poder após a morte do pai, e ele não aceitava o credo niceno, né? Ele vai defender o arianismo. Então tem todo esse ambiente de perseguição onde Ambrósio vai estar ali inserido. Então havia uma iminente rebelião ali, uma possível luta entre arianos e os que defendiam o credo nicênico, credo, enfim. Pronto, esse nome grandão aí todinho, que de início começa como nicenos apenas, né? Aí tem um outro concílio em 381, se não me falha a memória, onde vai também consolidar a doutrina a respeito do Espírito Santo, né? Então, consolida ali a doutrina da Trindade. Mas até então o ambiente é de perseguição. É interessante, né, que ele também vem de uma família de origem aristocrática, uma família rica, assim como
o que a gente viu anteriormente, Cipriano. Ele era funcionário público romano, ele era governador, e aí ele sai daquela tranquilidade que ele tinha, né, para perseguição posteriormente. Então ele era funcionário público ali. Ele não tinha uma educação teológica formal e não era nem batizado quando ele foi aclamado bispo. É interessante, sim. Ele foi lá, havia uma disputa. O bispo que anterior a ele tinha morrido e ele era ariano. E os arianos queriam colocar um novo bispo que fosse também ariano. E havia a iminência ali de uma confusão entre o pessoal do credo niceno e os arianos. E ele foi intermediar a situação. E quando ele está lá falando, e ele era muito bom orador, né? Ele também era professor de oratória. Então, enquanto ele estava lá falando, ali fazendo no meio de campo, ali para que não desse confusão, alguém gritou: Ambrósio Bispo. E aí a multidão aclamou: Ambrósio, Ambrósio Bispo, e Ambrósio Bispo. Ele correu para casa, tentou se esconder, não teve jeito, não teve como fugir do chamado, né? Pronto. Ele tentou fugir do chamado, tudo, aí teve também interferência do governo, que achou interessante membros do governo estarem lá na frente liderando a igreja, mas ele renunciou a tudo isso, renunciou também à riqueza, então ele doou boa parte da riqueza dele, assim como Cipriano, e foi viver essa vida. Então, em torno de uma semana, ele foi batizado e foi instituído bispo. Então durou apenas uma semana. Então ele não tinha um conhecimento teológico prévio, embora ele fosse católico. No entanto, ele se debruça sobre isso, né? Então ele abandona o cargo público e vai estudar teologia. E ele tinha uma vantagem, que ele conhecia grego, né? Então ele vai beber da fonte patrística grega. Então ele traz isso para a gente. Então ele era muito bom em grego. E aí fala-se que ele, acostumado a esse poder, né, de ser governador, ele teve um pouco de dificuldade para se ajustar a essa nova atividade aqui, né, esses novos desafios à função de bispo, né, função episcopal. Também ele tratou ali, ele teve relações bem complexas com pessoas da autoridade, lidou com figuras poderosas como a imperatriz Ariana, Justina e o imperador Teodósio, que oficializou o trinitarianismo niceno. Então Teodósio aqui era completamente oposto ao arianismo. Então ele lidou com essas figuras aí, ele teve um papel importante lidando com essas figuras. Pioneirismo, né? Ele também teve um papel notável e complexo naquilo tudo, da formação do cristianismo latino, sendo pioneiro em novas formas de pensar sobre a ceia. Então ele vai trazer algumas ideias aí inovadoras para a época, da forma de pensar sobre a ceia. Então, assim como Cipriano, a gente viu na aula passada, ele também comete erros, comete acertos, e a importância dele para os nossos dias é justamente como o pastor Elton orou, para que a gente possa aprender com os erros deles, não cometendo novamente e repetindo os seus acertos, né? Então eles não tinham a quem consultar, eles são pioneiros, eles estão ali abrindo caminho para todos os que vieram depois. Então eles tiveram ali uma função, eles tiveram ali um momento muito difícil e, como eu falei para vocês, eles estão tentando consertar algumas coisas ali. Então havia muita mentira, muito fake news, muita desorganização ali naquele começo ali. Então estava se criando o corpo doutrinário da igreja, né? Então, hoje é muito fácil a gente sentar e dar uma lida, pegar um bom comentário bíblico, uma teologia sistemática e saber o que já foi escrito ali durante séculos e séculos, né? Então, mais de 1000 anos aí, 2000 anos. Então a gente pode estar vendo ali, estudando o que os outros já refletiram sobre, o que os outros já interpretaram e chegar a boas conclusões, mas eles não, eles estavam ali abrindo caminho. Quando eles chegaram era tudo mato, né? Então, eles estavam ali abrindo caminho. Ele também vai escrever, ele tem o seu primeiro tratado, ele vai tratar acerca da virgindade. Ele escreveu o seu primeiro tratado, né, teológico sobre a virgindade, encorajando fortemente cristãos novos a essa vida, né? Essa vida castra. A exegese também alegórica, então ele é influenciado por Orígenes e adota uma exegese alegórica. Então, inclusive, essa exegese alegórica aqui, essa oratória que ele tinha também, vai influenciar Agostinho, né? Mais na frente. Seu uso da alegorização contribuiu para a conversão de Agostinho. Ele também inovou na questão da enologia, então ele traz ali o canto congregacional, ele inova nisso aí. Agostinho
nas suas cartas, nas suas escritas, fala sobre isso, sobre ele trazer esse canto congregacional, instituir esse canto congregacional na vida da igreja. E também ele foi ponte entre tradições, né? Apesar de não ser um grande teólogo, seu conhecimento de grego o ajudou a legar as riquezas da tradição patrística grega ao Ocidente. Então ele não tinha grande conhecimento teológico, mas ele bebia das fontes gregas lá, a parte patrística grega, trazendo esse conhecimento para os escritos dele. Isso aí faz com que a gente herde dele esse conhecimento. E aqui eu estou indo rápido, né? Tore, deixa eu tomar uma aguinha, deixa eu sossegar aqui. A gente tem um monte de coisa para ver ainda. Pronto, aqui a gente vai chegar agora na parte da ceia, né? O centro, o âmago do seu pensamento sobre a ceia está em 2 livros. Ele escreveu 2 livros a respeito disso. Um chama-se Sobre os Sacramentos e o outro Sobre os Mistérios. E assim como Ambrósio, né, ele também via prefigurações da ceia do Senhor no Antigo Testamento. Então textos como eu falei lá do texto de Melquisedeque, então ele via tudo isso aí como se fosse tipo que apontava já para a ceia do Senhor. E claro, com pão e vinho, né? Pode passar. Ele usava uma linguagem realista sobre pão e vinho. Então, assim como os antecedentes dele, eles usavam uma linguagem realista. Eles acreditavam que, de fato, ali a instituição da ceia, a partir do momento que fosse orado a Deus a respeito da ceia, né? Então, a ceia fosse consagrada. A partir daquele momento, de fato, o pão se tornava carne e o vinho se tornava sangue. Então, ele tinha essa visão realista dessa transubstanciação, né, por assim dizer. Eles não usavam esse termo é bem mais recente, mas eles já tinham essa ideia de que havia uma mudança de substância ali. Pastor Elton quer falar alguma coisa? Sim, já tem essa visão realista de que havia essa mudança. O senhor está certo, ele tinha essa visão e ele vai tentar amenizar isso depois. O autor trata dessa forma. Ele tinha essa visão realista. Depois, para evitar esse materialismo crasso aí, esse erro, né? Então ele vai tratar de uma questão como se fosse espiritual. Mas mesmo assim, isso não vai impedir, a gente vai ver na frente, que cometessem erros como acreditando que de fato o pão se tornou a carne, próprio Cristo ali, o sangue, eles adorarem ao pão, adorarem o símbolo em vez do sinal. Então ele vai tratar dessa forma, vai dizer isso. Eles tinham essa visão aí realista, então como se de fato fossem, e depois ele vai dar uma amenizada para diminuir isso. Então vai tratar depois de como se fosse de forma espiritual. Ambrósio foi além dos autores anteriores ao identificar as palavras de Cristo na instituição da ceia. Essa palavra que eu estava querendo recordar aqui quando eu falei da oração, né? Então na oração vai ter ali a instituição da ceia, né? Como o meio pelo qual a mudança ocorre. Então Ambrósio vai acreditar que a oração ali, as palavras de Cristo têm poder para mudar a substância ali dos elementos, né? Ele afirma: antes de o pão ser consagrado, ele é pão, mas quando as palavras de Cristo são acrescentadas, ele é o corpo de Cristo. Então, no momento que Cristo institui a ceia, né? Então este é o meu corpo. Então, naquele momento ali ocorre essa transformação, na visão de Ambrósio. O cálice, antes com água e vinho, se torna o sangue que redimiu o povo com as palavras de Cristo. Então ele vai dizer o seguinte: vocês acham que isso não é possível? Então olhem no Antigo Testamento, olhem os milagres.
Ele vai falar da questão do machado flutuar, e vai falar da travessia do Mar Vermelho, falando do poder que havia em Deus para agir de forma miraculosa, né? Então ele vai falar disso. O Ocidente seguiria Ambrósio ao localizar o poder de mudanças nas palavras de Cristo, diferente do Oriente. Aqui o autor vai dizer que no Oriente era o contrário, né? Acreditava-se que a oração fazia, né? Então a oração era o pedido para que o Espírito Santo pousasse sobre a ceia, por assim dizer, viessem sobre a ceia, e a partir da ceia, e a partir daquele momento que os elementos eram transformados, né? A partir dali. Então não era a palavra de Cristo, mas era a ação do Espírito Santo no Ocidente que transformava os elementos. Natureza espiritual da presença. E aqui, para evitar, né, uma interpretação materialista crassa aqui, né, um erro crasso aqui, um erro grande, Ambrósio enfatiza que o corpo de Cristo na ceia é espiritual. Então ele vai trazer essa ideia depois de que o corpo de fato seria espiritual. Ele vai citar 1 Coríntios, aquela passagem lá do pessoal no deserto, dizendo que os fiéis comeram de um manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual. Ele vai dizer que de fato não seria material, mas é algo espiritual. Assim como a boca se alimenta do material, o pão, naquele momento está acontecendo algo por meio da fé, algo espiritual, onde o espírito estaria se alimentando da ceia. Então seria algo espiritual. Se come do corpo e do sangue de Cristo de forma espiritual. A alma se alimenta ali. O corpo se alimenta do pão, mas o espírito se alimenta ali de fato. Está acontecendo de forma espiritual. Aqueles que ceiam estão se alimentando espiritualmente de Cristo. A ideia seria essa. Seria uma tentativa de fugir da heresia do pão e da carne. Isso, para evitar esse materialismo aqui. Ele também vai argumentar que o corpo de Deus é um corpo espiritual, né? E por isso também o corpo de Cristo é um corpo espiritual. Porque Cristo é espírito, então por isso que ele vai defender essa questão do alimento espiritual. Se o corpo de Cristo é espiritual, então logo o alimento ali deveria ser espiritual. Contudo, aqui, né, a controvérsia que vai acontecer é que ainda assim afirmava que se adora a carne de Cristo no sacramento, que poderia gerar confusão. Então, se de fato ali há uma transubstanciação, então a carne é carne de Cristo, o sangue é sangue de Cristo, então havia essa confusão aqui, havia essa confusão entre o símbolo, entre o sinal e o significante, né? Então, associava as duas coisas. Então, o corpo e o sangue de Cristo tornava-se associada ao seu sinal, significante associado ao seu sinal, e portanto acabava se adorando o pão como se fosse o próprio Cristo. A ideia era essa. Concorda, pastor? Então eles confundiam o sinal com o significante. Até aí tudo bem? Deu para entender essa parte do sinal com o significante? Então o sinal ele vai apontar para algo. O pão vai apontar para a carne de Cristo, o corpo de Cristo. O vinho vai apontar para o sangue de Cristo. Então o pão não é, mas aponta para. Quando se acredita dessa forma, como se muda a substância, então torna-se a mesma coisa. Há essa confusão entre o que significa para o que é. Ok? Então eles acabavam tendo aquilo ali como se fosse algo santo, como se fosse o próprio Cristo. Não, a material sim, mas de fato a gente vai ver que ocorre algo espiritual na ceia, né? A gente vai ver inclusive com os reformados. Então de fato a gente vai ver uma presença espiritual de Cristo. Então a gente vai ver que acontece algo espiritual ali, né? Então a questão do... Eles creem que nós somos alimento do Espírito. Nosso Espírito é alimentado através do sacramento da ceia. A presença do Espírito Santo durante o sacramento da ceia é diferente. Nesse caso aqui, trazendo para cá, eles acreditavam, né, o pessoal do Ocidente acreditava que havia uma mudança de substância nos elementos da ceia a partir do momento que o Espírito Santo viesse sobre a ceia. Então
Não havia. A gente vai ver que essas ideias são descartadas com a reforma, tanto a consubstanciação, que quem defendia isso aí veementemente ali era um forte defensor, era Lutero. Então ele defendia isso. Houve várias, interessante quando eu estava lendo sobre isso, o livro não fala sobre isso, mas eu fiz uma lida. São vários livros escritos entre Lutero e Zwinglio a respeito disso. Então eles ficam trocando livros ali, ó. Um escreve um livro sobre defendendo seus pontos de vista, e o outro vai lá e faz outro livro. Eu sei que isso aí durou um monte de tempo até haver uma apaziguação, né, de ânimo e ter um caráter mais espiritual da ceia. Então o Lutero ele defendia de fato como se houvesse uma consubstanciação, como se não tivesse ali, ou sobre, de alguma forma tivesse ali a presença, né? Isso também rachou, isso no luteranismo parece que continua presente, né? Então houve até um racha ali, né? A ideia da consubstanciação de Lutero é que Cristo está presente fisicamente na ceia. Não é que o elemento envolvido se transforma no corpo e sangue de Cristo. Isso. Aí é a tranche. Exato. Na igreja da Romana, o pão continua com gosto de pão, o vinho com gosto de vinho, mas ainda assim, aquilo ali é o corpo e o sangue de Cristo. Foi transformado no corpo e sangue de Cristo. Mas na verdade, não se deixa se enganar pela sua vista, pela sua boca. Aquilo ali realmente é o sangue e o corpo de Cristo. Lutero vai dizer que Cristo está presente fisicamente nos elementos do corpo e do vinho. De modo que não há uma transformação. Então Cristo não é sacrificado. Isso. Porque você não sabe o pão, está bem Cristo. Na ideia da Romana, o pão é o corpo de Cristo e o sangue o vinho é o sangue de Cristo. Quando você come esses elementos, você está pendurando de alguma maneira Jesus Cristo. Por isso que é uma missão de sacrifício. Está comigo? Então na ideia do Lutero, simplesmente Cristo estava presente fisicamente. E ele aponta para a ideia da isto é o meu corpo. Porque Cristo vai estar presente realmente, fisicamente. Aí a questão é o seguinte: como é que Cristo vai estar fisicamente presente em vários lugares? Como é que o corpo de Cristo vai estar fisicamente presente no momento da ceia daqui? Outra lá em, sei lá, na Alemanha, outra nos Estados Unidos. Como é que Cristo pode estar em vários lugares presente fisicamente? Claro que a gente sabe que Cristo foi ao processo fisicamente, mas ele não tem também estar fisicamente falando. Ele pode estar em todos os lugares espiritualmente falando. Que esse é o problema da consubstanciação. É acreditar que Cristo está presente fisicamente em todos os lugares. Ou seja, é o sistema de ubiquidade, né? É uma presença física de Cristo em todos os lugares. Ou seja, Cristo deixa de ser ser humano. Porque o ser humano não é por natureza você que está em nenhum lugar. Você está em vários lugares ao mesmo tempo, então não é um humano. Ele se transformou em uma coisa diferente. E tem um problema, né? Negar a humanidade e Cristo. Não, isso é importante, é alguma coisa ali. Esse é o problema da perspectiva do Lutero. E essa foi a briga, porque ele pegou esse versículo, este é o meu corpo, e quis dizer que de fato significa isto é o meu corpo, que é o corpo mesmo. Enquanto os outros iriam dizer que esta frase de Cristo está querendo dizer, isto simboliza o meu corpo, isso significa o meu corpo. Então ele acreditava, são três termos que se usa em, sobre ou alguma coisa para com, né? Em, sobre, com, para distinguir de alguma forma, ou em nos elementos, né? Ou no elemento, ou com o elemento, ou sobre o elemento, de alguma forma ali o corpo de Cristo está presente materialmente. Então essa é a ideia da consubstanciação. Então não se transforma, mas está de alguma forma, ou em, ou sobre, ou com, de alguma forma está ali presente o corpo de Cristo. Então é a ideia é um pouco materialista. E aí essa luta aí na reforma, houve várias divergências, houve momento que tentaram conciliar, teve momento que quase chegaram a um acordo, eram 15 questões para ser tratadas, por causa de uma única, alguns dizem que foi até meia, 14,6 foi aprovada, por causa de meio ponto em uma lei, meia questão não foi aprovada, que era justamente tratando sobre isso. Então não foi aprovado, então gerou muita polêmica, muito interessante era o título dos livros, para os hereges, tal, como eles tratavam, as respostas. Então Lutero era muito veemente nessa questão aí, então, respondendo aos hereges, respondendo aos incrédulos, alguma coisa assim, ele era bem... Então,
houve muita divergência quanto a isso aí, né? Então, até se chegar à passividade, pacificidade, eu acho que é assim. Enfim, pacificação, ótimo, obrigado, pastor, por ajudar isso. No catolicismo, como é antes, ali é Cristo mesmo, né? O pão é o corpo de Cristo, né? Quando o sacerdote, vocês já viram uma missa, né? Eu fui católico, ele levanta assim, e ele parte a hóstia, uma hóstia maiorzinha, né? Maior do que é dada para os irmãos. Ele levanta e parte a hóstia. Ele, como um sacerdote, ele sacrifica o cordeiro, né? Isso. Ele sacrifica Cristo. O ato de levantar ele naquele momento é transformado. Exato. Quando se transforma, ele parte, ele sacrifica, ele mata. Né? Ele matou ali, e ali se tornou então Cristo, e você está comendo Cristo realmente. Agora já Cristo já morto. Você não está matando ao mastigar, não. Você está comendo ao Cristo morto, né? Então, mas o sacerdote é quem sacrifica. Tanto é que foi esse caso que Lutero, na sua primeira missa, né? Quando ele levanta, ele disse: eu vou matar Cristo. Né? Ele entra naquela paranoia, naquela loucura ali, ele não consegue concluir a ceia, né? A primeira ceia dele, ele não consegue concluir, foi um maior vexame, né? Porque ele já tinha, acho que alguns pensamentos acerca da consubstanciação. E essa ideia a gente viu na aula passada, desse sacrifício, né, em cada ceia, vai ser implantada por Cipriano. Cipriano que vai trazer essa inovação, essa mudança não bíblica. Ele é acusado disso, né, de mudar aquilo que estava instituído de forma não bíblica. Então esse sacrifício na ceia não deixa de ser uma comemoração, deixa de ser um momento de louvor ali, para ser um momento de sacrifício. Ele traz. Então, basicamente, era isso aqui, né, que ele argumentava a respeito. Né? Ele vai trazer uma ideia de que, para tentar mudar essa forma que ele via de realmente haver uma transformação, uma transubstanciação, uma mudança de substância, o pão perdeu os elementos ali, né, de pão, aquilo que fazia dele pão e tornasse carne. Então, ele vai falar de um corpo espiritual. Né? Mas isso aqui ainda gerou confusão, que as pessoas começaram a adorar os elementos, então crendo que ali de fato tinha o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Então gera ali uma veneração, uma adoração, traz esses sérios prejuízos. Então sempre na tentativa, a gente vai ver que nesse comecinho aí da jornada, da formação do corpo doutrinário da igreja, sempre na tentativa de diminuir ou acabar com um dos ensinamentos errados, acaba se criando outro, ou dando margem para a criação de outro ali, né? Então é um período meio tumultuado nessa questão aí de formação da doutrina da igreja. Então, sempre vai ter aqueles ali que vão aparando as arestas e corrigindo até chegar a essa ortodoxia que temos hoje, né? Então, é um processo, todo um processo de interpretação bíblica. Ele foi pioneiro aqui, né? No uso do Cântico dos Cânticos. Então, ele pega ali uma passagem. Até então, os outros não tinham feito isso, tinham usado para estabelecer a doutrina da ceia, tudo. Eles tinham usado ali alguns textos do Antigo Testamento, mas esse texto aqui, de Cântico dos Cânticos, ele inovou, ele foi o pioneiro. Então ele vai dizer ali: Cristo chama o crente purificado do pecado, né, a seu maravilhoso sacramento com as palavras: beija-me com os beijos de tua boca. Então ele acreditava que ao ceiar a pessoa era beijada por Cristo, né? Pode passar. A recepção da ceia é ligada à experiência jubilosa de ser beijado pelo amado Cristo. Isso ele pegando a referência lá em Cântico dos Cânticos. Então, a comunhão na ceia traz o perdão. Então, mais uma vez aqui o valor propiciatório, né, da ceia. Então, o sacrifício ali da ceia tem esse poder de perdoar pecados atribuído à ceia. A gente vê aí, você pegar um texto como aquele, né, de Cântico dos Cânticos, e atribuir a ceia a um aspecto jubiloso de ser beijado por Cristo, aí é que realmente ele teve uma influência terrível de origem, né? Da alegorização. Aí você vê como é perigoso a alegorização. Quando você entra por esse caminho de alegorizar, paz, o céu é o limite, não tem mais limite para a imaginação humana. Né? Porque você pegar um texto daquele e associar a ceia, rapaz, você é um
impressionante, né? Aí você vê qual o perigo da alegorização, que leva a heresias extremas. Então, criatividade humana se torna um limite, né? Embora tenha um freio ali mínimo, né? Que eles acreditavam que não deveriam divergir, não deveriam ir contra o ensinamento bíblico, mas medir isso é comum, né? Pode falar, irmão. Quer o microfone? Fazer uma analogia à relação do treino com Cristo. Porque eu já vi lá quando eu estou pensando no texto, daquele sempre está dando ali para a mulher e querer alegorizar com. É porque Cristo é o marido, né? A igreja é a esposa. Paulo usa essa figura, né? A Bíblia fala essa figura, né? De sermos a noiva de Cristo, né? Então, aí como nós somos a noiva de Cristo, e ali fala do relacionamento de homem e mulher, né? Então, mas, por exemplo, lá em Canto dos Cantos tem cenas assim, quase que eróticas, né? Quase que eróticas, né? Como belos são os teus seios, são como, né? Cachos de uva, assim. Daí você imaginar que Cristo está beijando os seios da igreja. Veja, entende o que eu quero dizer? Então, leva aos extremos aí. Né? Quase fizeram o livro ficar fora do cano, né? Então, durante o período lá, quase ficou fora do cano por causa disso. Até ter esse entendimento aí no relacionamento. Passou raspando. Então ele entendia a ceia, né, como um momento ali de ser beijado pelo amado Cristo. A comunhão na ceia traz perdão dos pecados e a inebriação gloriosa. Então ele também tinha essa ideia aí dessa embriaguez, como tinha Cipriano, né, uma embriaguez espiritual, significando estar arraigado profundamente em Cristo, né? Então tinha todo esse significado para ele. No século IV houve um movimento para especificar a mudança nos elementos da ceia. Então, a partir dali, houve questão da consolidação da doutrina, né? Eles queriam consolidar esses ensinamentos aí, especificar. Ambrósio foi o principal veículo dessa linha de pensamento no Ocidente, essa linha de pensamento que a gente viu, né, anteriormente. Sua ênfase na transformação levaria a ver a ceia mais como um lugar de adoração e temor reverente, porque o Cristo estaria ali presente de forma física e tudo mais, medo de errar e tudo mais, e menos como uma celebração da comunidade, como era visto anteriormente, antes mesmo de Cipriano. Então, era um momento de louvor, celebração, alegria. Então aqui o pessoal ficou mais contido ali, com medo, né? Então, só que ele contrabalanceia isso aí, ele traz uma outra ideia também que vai contrabalancear, vai trazer alegria. Pode mudar. Isso, contudo, né, poderia levar à confusão entre o símbolo. A questão que eu falei, né, mudar a celebração por um momento de sacrifício poderia levar à confusão, e levou, né, entre símbolo e significado. Ok. E o seu uso aqui de Cântico dos Cânticos moderou, né, equilibrou essa ideia de celebração, louvor, com esse momento de sacrifício, de temor. Contrabalanceou desenvolvimentos, moderou esses desenvolvimentos, lembrando que a ceia é um lugar de alegria espiritual exuberante pelo perdão dos pecados e união com Cristo. Se essa mudança de celebração para um momento de sacrifício ali trouxe essa reverência, esse medo todo, por outro lado, a questão da enologia, dele introduzir os cânticos congregacionais, dá uma equilibrada nesse aspecto e traz um pouco dessa alegria, desse júbilo da ceia. E aí, gente, a gente termina o capítulo do livro. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa acerca do livro? Eu trouxe aqui um contraste com o pensamento reformado, né? Eu peguei aqui vou mostrar mais na frente. Eu peguei aqui o capítulo 29 da Confissão de Fé de Westminster e peguei o que ela fala e o que tanto Cipriano quanto Ambrósio falavam a respeito da ceia, e fiz um contraste aí para a gente entender onde há divergência, né? Onde há contrastes aí.
Mas antes da gente passar para essa parte, quanto ao livro, quanto ao capítulo, alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer expor alguma coisa? Tá tranquilo? Então aqui, ó, peguei o capítulo 29 da Confissão de Fé, né, o nosso símbolo de fé, Confissão de Fé de Westminster, e grafei aqui algumas coisas que a gente não vai ler tudo por causa da hora, mas certamente a gente pode colocar no grupo em forma de PDF para que vocês possam consultar a confissão e ver. Eu grafei algumas coisas aqui, ó, da instituição da ceia, né? Então, para que foi instituída a ceia? Para ser observado na sua igreja até o fim do mundo, a fim de lembrar perpetuamente. Então é um momento de lembrança, né? Então é um memorial perpetuamente o sacrifício que em sua morte ele fez de si mesmo. Cristo, né? Cristo institui a ceia para lembrar perpetuamente esse sacrifício que ele fez de si mesmo. Aí tem outros fins. Pode voltar só para falar desses fins aqui, ó. Também selar aos verdadeiros crentes os benefícios provenientes desse sacrifício. Então a ceia também tem benefícios, né? Para o seu nutrimento espiritual. Então também, lembra do que eu falei, que há algo espiritual, há um nutrimento espiritual e crescimento nele, né? Crescimento em Cristo, e sua obrigação de cumprir todos os seus deveres para com ele. Então isso também traz a memória, né, do crente, essa obrigação de cumprir os deveres. E ser um vínculo e penhor. A ceia também serve para ser um vínculo e penhor da sua comunhão com ele, né? E uns com os outros também, comunhão com Cristo, comunhão com os outros, como membros do seu corpo místico. Então, como traz esse momento de lembrança da nossa comunhão. Aí nesse sacramento aqui é uma comemoração daquele único sacrifício. Então ele vai combater aquela ideia de que toda a ceia do Senhor é um sacrifício. Então eles vão combater essa ideia da Igreja Católica. Vai dizer que é um momento, né, uma comemoração daquele único sacrifício que ele fez de si mesmo na cruz, uma vez só, e por meio dele uma oblação de todo louvor a Deus. Então nesse parágrafo 2 aqui vai combater aquela ideia lá de que o sacrifício de Cristo é repetido pela Igreja Católica toda a ceia do Senhor. Então Cristo está sendo sacrificado novamente pelo sacerdote. Combate essa ideia. Pode passar. Mas também aqui, ó, os elementos exteriores deste sacramento, devidamente consagrados aos usos ordenados por Cristo, têm tal relação com Cristo crucificado, que verdadeira, mas só sacramentalmente são às vezes chamados pelos nomes das coisas que representam, a saber, o corpo e o sangue de Cristo. Porém, em substância e natureza conservam-se verdadeiramente e somente pão e vinho, como eram antes. Ou seja, sacramentalmente eles podem ser chamados de corpo e sangue, porém eles conservam a substância, eles não se transformaram, ou eles contêm, eles conservam a substância, ok? Já vai contra aquelas ideias que a gente viu. Então, a doutrina geralmente chamada transubstanciação, que ensina a mudança de substância do pão e do vinho na substância do corpo de sangue, né? Do corpo e do sangue de Cristo, mediante a consagração de um sacerdote ou por qualquer outro meio, é contrária não só às Escrituras, mas também ao senso comum e à razão. Ele vai dizer que vai além das Escrituras, vai além do senso comum e à razão também, né? Passa da lógica. Destrói a natureza do sacramento e tem sido a causa de muitas superstições e até de crassa idolatria, como adorar os elementos. Então ele também combate isso. Os que comungam indignamente, participando exteriormente dos elementos visíveis deste sacramento, também recebem intimamente pela fé a Cristo crucificado e todos os benefícios de sua morte, e nele se alimentam. Não, a pergunta que tu me fizesse, eles se alimentam. Então quem recebe a ceia se alimenta, mas não carnal ou corporalmente, mas real, verdadeira e espiritualmente, não estando o corpo e o sangue de Cristo corporal ou carnalmente nos elementos pão e vinho, nem com eles ou sob eles, mas espiritual e realmente presente a fé dos crentes nessa ordenança, como estão os próprios elementos aos seus sentidos corporais. Então há um alimento ali na ceia, um alimento espiritual. Pode passar. Ok, vamos lá para o comparativo. Pode passar de novo. Instituição memorial, né?
não repetição. A confissão de fé é instituída por Cristo. A confissão de fé vai dizer que a ceia é instituída por Cristo como memorial do único sacrifício de sua morte, uma vez só. O contraste aqui com o que a gente viu, o pensamento de Cipriano e Ambrósio, não é uma representação ou repetição do sacrifício para a propiciação de pecados. Então, eles tinham essa ideia de que era uma representação ou até mesmo uma repetição do sacrifício e que tinha esse poder aqui, né, de propiciar a ira de Deus, de perdoar pecado. A confissão vai dizer o que? Quanto à natureza de louvor da ceia e não sacrifício, né, como eles entendiam. A confissão vai dizer, a confissão vai dizer que a ceia não oferece Cristo ao Pai, não é sacrifício pela remissão de pecados, dos vivos ou dos mortos. Em contraste com o que tanto Cipriano quanto Ambrósio entendia, né? Eles rejeitam a ideia de que a ceia tira pecados ou é um sacrifício sacerdotal, é um sacrifício de louvor. Ou seja, a confissão vai rejeitar a ideia de que a ceia tira pecados ou é um sacrifício sacerdotal, como Cipriano entendia e Ambrósio também. Ok? Essa parte aí ficou tranquila? Acho que eu acabei dando uma confundida no início, mas deu para corrigir, não foi? Deu para entender? Quanto ao pão e vinho não serem transformados, né? Então, o que é que vai dizer a confissão de fé? Pão e vinho mantêm sua substância original, são corpo e sangue, sacramentalmente, ou seja, eles representam. Contraste, ela vai rejeitar mudanças substancial, tanto a transubstanciação, onde eles são transformados, implícita em Ambrósio, e não vai exigir água no vinho, que Cipriano exigia. Então, a confissão ela não exige água. A gente falou sobre isso na aula passada de Cipriano, né? Então, ele exigia que realmente tivesse água no vinho. Se eu não me engano, a Igreja Católica acrescenta água um pouquinho até hoje. Então, ainda tem essa tradição de acrescentar água ao vinho. A confissão de fé, né, vai tratar também dos ministros autorizados, eles que distribuem, né, ambos os elementos a todos os comungantes presentes. Contraste, né? O que é que ela condena? A missa privada, a negação do cálice ao povo. Então, se eu não me engano, na Igreja Católica existe em alguns casos a negação da ceia, alguma coisa assim. Eu nunca fui a uma ceia, não dá o vinho. O vinho é privado do sacerdote. Porque no pensamento deles é o seguinte: toda carne tem sangue. Quando você come a carne, já vai como. Mas aconteceu o seguinte: por que o sacerdote não toma a carne? O pão. Nós tomamos também o vinho. Uma das razões para mandar o povo é essa consequência. A outra é ter o risco de derramar o sangue de Jesus. É verdade. Tem esse argumento hoje. O argumento que já está tudo englobado no corpo. Se tem corpo, tem sangue, tudo lá. É por isso que precisa dar o vinho. E o outro se você dá o vinho, ele pode derramar o sangue de Deus no chão. E é uma Você diferença. já dá na boca, né? Você não dá o alojamento, você dá na boca da pessoa. Mas aí com a história do Covid mudou. Aí começou a se colocar, não tem gente que recebe na mão. Tem gente que recebe na mão e bora. E tem gente que recebe direto da boca do sacerdote. Da mão do sacerdote. Até agora, fala aqui, fala. Como é o cálice? Aquele cálice pequeno, Aí o cara faz, mas se eu quisesse.
teologia do culto, né? Lembra a teologia do culto? E a gente tinha que ir em alguma igreja que não fosse presbiteriana, várias, né? Ou seja, a gente tinha que ir em algumas presbiterianas, para ver como era em cada uma, fazer um relatório. Mas a gente também tinha que ir para alguma que não fosse presbiteriana, né? Para você ver como era a liturgia daquele culto, né? Então eu me lembrei agora, você dizer que foi na Testemunha de Jeová para ver como era. Eu quero o relatório. Relatório por escrito. Sugestão de pastor, não vá mais nunca mais. Não vá, porque confunde também. Porque também pode confundir. Então não vá. Olha, deixa
terminar a aula. Vamos lá, estamos terminando. O pastor querendo ajudar e a irmã se incriminando mais ainda assim, trazendo mais provas. Um advogado aqui para irmã, advogado. Então, contraste aqui, né? A gente vai ver que a confissão de fé vai condenar a missa privada, a negação do cálice ao povo, a adoração dos elementos, né? Que a gente viu ali é um pouco dessa raiz, né? Então, o entendimento da transubstanciação, então vai ali gerar aquela confusão entre o sinal e o significado, né? E também, posteriormente, também teve a questão das procissões ou guarda dos elementos para adoração e tudo mais. Então, a confissão de fé vai condenar tudo isso aí. A presença de Cristo, né, na ceia, na confissão de fé, é espiritual, né, pela fé. Então, a confissão vai dizer que Cristo está presente real e espiritualmente para os crentes que participam pela fé. Então, contraste. Não é a presença carnal, corporal nos elementos, com eles ou sob eles. Então, Ambrósio usava uma linguagem que podia levar a uma interpretação mais física dessa presença, como a gente viu. Pode passar? Isso, terminamos. Alguém quer falar alguma coisa? O pastor Diogo ou o pastor Elton quer acrescentar alguma coisa? O senhor quer vir aqui? Na Idade Média, a Igreja Católica Romana utilizou muito a ceia como ela é incluída. Existia, por exemplo, que era chamado de interdito. O interdito era, por exemplo, um rei ou uma região que ia se revelar para a Igreja Católica Romana. Então o Papa ia lá e dizia: olha, aquela região ali pode fechar as portas da igreja e ninguém vai receber mais a missa. Aí o povo ficava posicionado: como é que eu não vou receber o sacrifício de Jesus? Eu vou para o inferno. Então o povo que estava para se revelar para o Papa, agora tem que se submeter ao Papa. Então eles utilizavam isso também como um elemento político, né? Para sujeitar os reis, a advocacia ao poder do Papa. Isso. Exato, porque veja, ele tem uma frase dele: sem missa, então, a semana sem missa é semana sem graça. Sem graça em todos os aspectos, né? Então ele diz: precisam da missa. A missa não é o culto todo, a missa é o sacrifício. O máximo da fé católica é essa relação ao Evangelho. Eu estava escutando, de vez em quando eu gosto de escutar uns hereges católicos falando, sabe? Mas como curiosidade, você pode ir com curiosidade para ver a heresia deles infiltrada. Então eu gosto, tem um rapaz, eu esqueci o nome dele agora, bem novinho, o cara parece a sumidade da inteligência, não é padre. E ele diz assim: olha, o entrevistador pergunta assim no podcast: o que é que você acha desse crescimento dos evangélicos, essa diminuição dos católicos? Não, olha, não está vendo a diminuição dos católicos. O que está vendo é que aqueles católicos de tradição, que nunca foram católicos de verdade, esses é que estão migrando para os evangélicos. Em compensação, vemos muitos evangélicos, até líderes, vindo para o catolicismo. E tudo isso é verdade, entre aspas. Porque verdadeiros católicos também se convertem, né? Católico do pé roxo, né? Muitos se convertem. Ele disse que não, é o católico só de tradição. E ele diz assim que a tendência do evangelicalismo brasileiro é se tornar como o catolicismo não, como o dos Estados Unidos, da Europa, que vai morrendo por conta de uma secularização. Em parte é verdade, porque secularizou lá porque muitos tornaram-se evangélicos denominacionais ou seja, só de tradição. Isso em parte é verdade. Mas ele explicou por quê. Nós não vamos deixar de ir para a missa, porque inclusive se o padre não souber pregar, se for uma homilia muito ruim, mas nós não vamos por isso. Nós vamos por causa da missa, por conta do sacrifício. Eles não vão para uma missa por causa da pregação, do louvor, eles vão por causa da hóstia. Então eles continuam indo por causa da hóstia, porque a hóstia é a salvação deles. Sem a hóstia eles vão para o inferno. Com a hóstia eles passam uma semana garantidos para o
o céu. Até o próximo domingo. Aí renova. Enche o tanque, enche o tanque. É mais ou menos isso. E o crente não. O crente, se não tiver aquele pastor midiático, aquele grande pregador, aquela liderança, ele não chega lá e não tiver essa pessoa, esse destaque, como se a gente adorasse o pastor. Exato. E para o crente, não. O crente, assim, o crente, ele idolatra, como você diz, o crente idolatra o pastor. Se o pastor não é aquele homem midiático, não é aquele homem de destaque, ele deixa de ir para a igreja. Esse foi o argumento dele, né? E aí a gente vê isso, meu filho, ninguém vai por causa do pastor, não. Ele vai por causa de Jesus, que te ama o Senhor, ele vai cultuar, adorar a Deus. E a palavra de Deus alimenta o povo. Eu tentei responder para ele, mentalmente, né? Meu irmão, você está totalmente enganado. Vocês vão por causa de uma hóstia, como se ela fosse dar a salvação de vocês, mas a hóstia não é Cristo. E nós vamos por causa de Cristo. Nós não vamos deixar de ir para o culto, porque o pastor A ou o pastor B, né? Claro que uma boa pregação é bom, mas ninguém deixa de vir para a igreja por causa de um pregador ruim, né? Então ele trouxe esse argumento, um argumento totalmente falacioso, né? Segundo a imaginação dele. Por quê? Porque ele não sabe o que é para um culto por causa de Jesus. Ele não sabe o que é para um culto com a missa, entre aspas, por causa de Jesus. Então nós viemos hoje, não por causa do pastor Diogo, do pastor El, por causa de Adilson, a gente vem, a gente ama o Senhor, independente disso, né? Não tem um esclarecimento, vai ser Não tem. Exatamente. Então é isso. Ok, gente, então vamos encerrar. O pai da igreja da próxima aula é Basílio. Isso, capítulo 6, se eu não me engano. Então eu vou pedir para o pastor Diogo orar, encerrando nesse momento. Vamos orar a Deus, louvando a Deus porque não somos idólatras da ceia, né? Mas que a gente entenda que o verdadeiro sentido da ceia é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? A presença dele é memorial, mas também é proclamação, mas também é celebração, mas também é união, porque Jesus falou que quem comer da minha carne, né? Temos que comer da sua carne, temos que beber do seu sangue, né? A minha carne é verdadeira comida. Ceia, irmãos, realmente união com Cristo. Mas só há união na ceia, sua união com Cristo de verdade, ele sendo sua cabeça, você sendo o corpo dele, se houver essa união diária. E união com Cristo verdadeiramente é estar em oração, em relacionamento com Cristo o tempo todo. É o tempo todo andando com Jesus, o tempo todo em oração, conversando, pedindo sabedoria, pedindo discernimento, pedindo pureza, pedindo direção, o tempo todo. Aí você está vivendo em união com Cristo. Você está comendo da carne de Cristo no seu dia a dia. Então, essa vida dessa forma, quando você chega na ceia, você também vai ter essa união com Cristo. A ceia também não faz um milagre. Você está vivendo uma vida totalmente degenerada, chega aqui, pede perdão a Deus, Deus perdoa, e a ceia então faz um milagre, que a partir de agora você vai ser um santo. Não, nunca aconteceu com ninguém, não é verdade? Por isso que não pode haver essa idolatria com a ceia, mas também precisamos estimar a ceia. Tem muito crente também que passa aí domingos e meses, que também não tem interesse, perde várias ceias e não se importa com isso. Isso também não pode ser assim, né? Então a gente vê aí então uma frieza espiritual muito grande, ou então pior do que isso, nunca houve conversão, né? Então ainda pior do que simplesmente uma frieza, né? Então a frieza é passageira, né? A pessoa volta a ter o desejo, ter o amor por Cristo, né? Mas quando não há
isso não acontece, a pessoa realmente não tem interesse pelas coisas espirituais, então é sinal de falta de conversão. E aí essa pessoa precisa pregar o evangelho para ela, para que ela se converta, né? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor Deus, pelo estudo feito aqui, pelo teu servo que tem se dedicado a trazer um resumo tão precioso para nossas vidas, Pai. Obrigado por esse assunto, obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado aqui. Pai, que o Senhor nos abençoe nessa tarde, tua santa presença durante essa tarde seja real em nossas vidas e à noite possamos voltar para cultuar o Senhor com alegria no nosso coração, em adoração verdadeira. Em nome de Jesus. Amém.